Texto conhecido, muito simples, mas tem algo muito tremendo aqui. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, esse texto é conhecido, creio que na maioria de todos nós, já vimos centenas de vezes, se não mais, já tiramos muitas mensagens dessa palavra, mas tem algo tão importante aqui, que para mim, eu falo até da minha experiência pessoal, é uma das experiências dentro da vida cristã mais importantes que a gente pode viver. Esse texto nos fala sobre a preciosidade, o valor, a importância do perdão de pecados. A gente pouco fala hoje sobre isso, de experimentar do Senhor o perdão de pecados. Bom, observe novamente o texto que lemos, diz assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vocês conhecem esse texto, vocês conhecem o Evangelho, a mensagem do Evangelho, mas irmãos, essa mensagem fala sobre o encontro de Jesus e um homem, que aqui é um homem retratado como um homem paralítico. E segundo Marcos, esse homem é trazido à presença de Jesus, carregado por 4 amigos. E quando ele é trazido na presença de Jesus, quando ele se encontra com Jesus, o Senhor ministra algo ao coração dele. Por que esse homem foi trazido à presença de Jesus? Esse homem ele é trazido por conta da sua debilidade física. Ele é levado aos pés de Jesus porque há uma necessidade, há um anseio com respeito à sua saúde. Esse homem é um paralítico. Esse homem, ele não tinha parte do seu corpo funcionando. Parte do seu corpo era paralisada. Esse homem era impossibilitado de andar e talvez fazer outras coisas. Por que então levam esse homem à presença de Jesus? Porque ele tem um problema físico. Ele tem uma condição física, uma doença, uma necessidade, uma carência, e esse homem é levado por essa razão à presença de Jesus. Mas o interessante, irmãos, desse texto é que quando Jesus vê esse homem, quando Jesus olha para a fé dele e aquelas pessoas que o carregam à presença de Jesus, Jesus diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que interessante, Algo inesperado, acontece. Esse homem está necessitado, carente, ansioso, por uma ação de Deus com respeito à sua debilidade física. Mas Jesus fala para ele: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus, ao notar a fé desse homem, Jesus, ao notar, obviamente, a situação daquele homem, Jesus não era cego, nunca foi, muito pelo contrário, Jesus, ao notar a condição desse homem, não fala, irmãos, nada a respeito da sua condição física. Embora ele fosse paralítico, embora ele estivesse lá num leito, carregado por 4 homens, Jesus não fala nada sobre as pernas daquele homem. Jesus não fala nada sobre a paralisia daquele homem. Jesus não fala nada sobre a debilidade física do corpo daquele homem. A palavra de Jesus para aquele homem é essa: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus, ao olhar para a vida daquele homem, irmãos, o trata em uma questão específica, provavelmente não esperada por aquele homem. Provavelmente. Por que provavelmente? Porque o anseio daquele homem, porque a necessidade daquele homem era ser curado. Era uma debilidade física. Mas Jesus trata, irmãos, naquele homem o quê? Perdão. Perdão do quê? De pecados. Aos olhos de Jesus, o que esse homem realmente precisava era de perdão.
Perdão de pecados. Irmãos, vocês sabiam que há condições físicas que são tratadas por Deus com perdão de pecados? Vocês sabiam que há paralisias que são tratadas por Deus com o perdão de pecados? Uma experiência verdadeira e profunda com o perdão de Deus pode fazer muita diferença nas nossas vidas, irmãos. Pode fazer milagres em nossas vidas. Pode curar. Perdão de pecado é cura. E muito mais. Olha só as coisas que esse texto, esse trecho do Evangelho nos mostra. Olha só que interessante. Marcos 2, 1, verso 2, volta aí, diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Olha que interessante, o mesmo texto que nos fala sobre perdão de pecados, esse mesmo texto nos mostra também que muitas pessoas, vinham à presença do Senhor, tantas pessoas que a princípio, irmão, aqueles homens, que estavam ali tentando levar à presença de Jesus aquele paralítico, sequer conseguiam achar lugar junto à porta do lugar que Jesus estava. Diante de Jesus, muita gente estava. E era difícil chegar da presença de Jesus. Não se achava lugar para estar na presença de Jesus. Ou seja, segundo Marcos, havia tanta gente ali buscando estar na presença de Jesus, que nem mesmo do lado de fora, junto à porta, se achava lugar para estar. Bom, olha só que interessante. Evidentemente estamos falando aqui de um fato físico, que aconteceu ali naquele momento, com aqueles homens, Aqueles homens, de fato, ali não achavam um lugar físico para estar na presença de Jesus, para estar presencialmente diante de Jesus. Nem junto à porta tinha lugar. Nem junto à porta. Isso foi real, Isso foi físico. Fisicamente não tinha lugar para se estar na presença de Jesus. Bom, irmãos, isso aqui era físico, isso aqui era real. Só que retrata, irmãos, algo muito espiritual. Se falamos aqui sobre perdão de pecados, esse texto fala sobre perdão de pecados, nós estamos falando sobre perdão de pecados, Esse é um texto que fala sobre perdão de pecados. Eis aqui um cenário espiritual que muitas vezes também acontece conosco e está relacionado à questão de pecados. Espiritualmente falando, muitas vezes nos vemos nesta mesma situação, exatamente igual a esses homens. Espiritualmente falando, não achamos lugar para estar diante de Jesus. Embora queremos, embora tenhamos situações na nossa vida que precisam da graça de Deus, embora tenhamos diante de nós necessidades, carências, muitas vezes queremos estar na presença de Jesus, mas não achamos lugar. Nem mesmo junto à porta, do lado de fora, parece haver lugar para nós diante de Deus. Já se sentiu assim? Irmãos, eis aqui uma das razões fundamentais da importância do perdão de pecados. Fundamentais. Quando experimentamos verdadeiramente o perdão de Deus, sem dúvida, irmãos, achamos lugar diante da presença do Senhor. Quando Jesus diz àquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, de certa forma, é como se Jesus também dissesse assim para ele: filho, você achou o teu lugar na minha presença. Você não achava lugar, não tinha lugar para você, nem junto à porta, nem do lado de fora. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes, espiritualmente falando, nós estamos assim. O Senhor está num lugar, a presença dele está ali,
A manifestação da graça, da misericórdia de Deus está ali, mas a gente nem junto à porta está. Não acha lugar na presença de Deus. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando Jesus ministra isso ao coração desse homem, esse homem achou lugar na presença de Deus. Irmãos, experimentar o perdão de Deus é achar lugar aos pés do Senhor. É quando achamos lugar na presença do Senhor. É através do perdão de pecados que achamos que nos é concedido um lugar diante do Senhor. Tem mais, olha só. Ainda nesse verso 3 e 5, diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos, aqui nessa descrição, dá alguns detalhes interessantes, mostrando como é difícil, irmãos, muitas vezes estar na presença do Senhor. Para aqueles homens especificamente, foi muito complicado estar na presença de Jesus. Observe que, segundo Marcos, aqueles homens não só não achavam lugar para estar diante do Senhor, como também literalmente não podiam se aproximar dele. O verso 4 diz que não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. Irmãos, eu digo novamente para vocês, isso aqui é um fato físico, relatado no Evangelho, né? Uma experiência física, pessoalmente falando, né? Presencialmente falando, eles não achavam lugar e eles tinham dificuldade, não conseguiam se aproximar do Senhor, mas isso retrata um cenário espiritual. Espiritualmente falando, irmãos, muitas vezes também nos encontramos assim. Não só não encontramos o nosso lugar para estar diante do Senhor, como também não podemos nos aproximar dele. Entre o Senhor e nós, muitas vezes, o que tem? Uma multidão. Uma multidão. Pecado na Bíblia é sempre tratado assim, né? A gente se engana quando a gente acha que é só pecadinho. A gente tem esse negócio de pecadinho, pecadão, né? Pecado branco, pecado, né? Como que é aquele negócio? De pecado pequeno, pecado grande. Irmãos, pecado na Bíblia é pecado. E a nossa condição pecaminosa diante de Deus é sempre nesse sentido, uma multidão. Entre eles e o Senhor havia uma multidão que os impedia de se aproximar dele. Irmãos, essa é uma condição espiritual muitas vezes na nossa vida. Queremos estar na presença do Senhor. Queremos achar o nosso lugar na presença do Senhor. Você já se viu buscando um lugar na presença do Senhor? Queremos estar na presença do Senhor, mas tem algo que não nos permite nos aproximar. É difícil. Algo que nos impede. É uma barreira mesmo, né? É um obstáculo muito grande. Não conseguimos nos aproximar do Senhor. Bom, irmãos, a experiência com o perdão de Deus é, sem dúvida, uma experiência de aproximação. Aproximação. Quando ouvimos do Senhor dizer: filho, os teus pecados estão perdoados, sabe o que isso significa? Isso, de certa forma, significa que essa distância, tá? Que estas dificuldades, que essas impossibilidades de aproximação foram o quê?
foram vencidas, foram rompidas. Irmãos, filho, Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Filho pode se aproximar. Filho pode se achegar. Filho pode ficar comigo. Filho pode estar na minha presença. Ao ministrar perdão de pecados, irmãos, as impossibilidades de aproximações estão rompidas. Esse homem, literalmente, está na presença do Senhor. E não só na presença do Senhor, reconciliado com o Senhor. Perdão de pecados. Os teus pecados estão perdoados. Bom, aqui um parênteses. Eu pergunto para vocês, como vencemos, né? Ou melhor, qual ferramenta usamos, né, para superar essas impossibilidades de aproximação? Queremos estar na presença do Senhor, queremos nos aproximar dele, mas às vezes tem obstáculos. Não podemos nos aproximar dele. Como que a gente faz para romper com isso? Aqui é uma chave, irmãos, dentro da mensagem do Evangelho. Olha só, vencemos pela fé. Diz a palavra aí, irmãos, no verso 4 e 5, que não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram, olha as palavras que são usadas aqui, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Onde ele estava. Ele quem? Jesus. O ponto certo, irmãos, onde ele está. E fazendo uma abertura. Olha essa expressão. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Não sei você, mas eu acho esse texto extraordinário. É uma experiência extraordinária essa. Olha só que legal, irmãos. Para vencer aquelas barreiras de aproximação, né? Para achar aquele lugar lá na presença do Senhor que eles tanto estavam procurando, esses homens descobriram um ponto. Esses homens fizeram uma abertura em um lugar exato onde eles podiam de fato o quê? Atravessar os seus obstáculos e estar realmente diante do Senhor. Vocês não acham isso curioso? Vocês não acham isso curioso? Tinha lá uma multidão que os impedia de se aproximar, mas eles fizeram uma abertura. Mas eles descobriram um ponto. Para estar, irmãos, precisamente no lugar exato onde ele, o Senhor, está. Era um telhado. Eles sobem no telhado, abrem lá um espaço, um buraco, mas eles descobrem o ponto certinho onde Jesus estava, né? Eles não fazem um buraco em qualquer lugar, né? Vamos entrar pela cozinha, quem sabe Jesus entra. Às vezes a gente quer entrar pela cozinha, né? A gente quer entrar pelo quintal, vamos entrar pela parte de trás, vamos entrar pela porta do fundo. Eles entram exatamente onde eles estavam. Olha, irmãos, de certa forma dizem, né, muitos teólogos, que a definição de pecado é errar o alvo, certo? Errar o alvo. De certa forma, o perdão de pecados, né, nos leva novamente a acertar o alvo. O ponto exato onde ele estava. Bom, olha que interessante, né? Quando estes homens conseguem fazer essa preciosidade de achar o lugar onde Jesus estava, de achar esse ponto, de fazer essa abertura e entrar na presença de Jesus, sabe o que Jesus viu? O que Jesus viu, irmão? Isso tudo. Como Jesus resume tudo isso?
toda essa estratégia, né? Toda essa artimanha toda para descobrir um ponto, para fazer uma abertura, para achar o lugar da presença do Senhor. Como que Jesus chama isso? Jesus chama isso? Fé. Verso 5 diz, vendo-lhes. Jesus viu o quê? Fé. Irmãos, a fé é o elemento, é a ferramenta indispensável que nos permite descobrir um ponto, que nos permite fazer uma abertura para a presença e o perdão de Deus. A fé nos leva ao lugar exato, ao lugar correspondente, como diz aí a palavra, onde Jesus está. Há uma multidão que nos impede de aproximar, né? Há obstáculos. Podemos chamar isso de pecados. Mas há uma ferramenta dada pela própria graça de Deus que nos permite descobrir um ponto. Achar um lugar. Onde Jesus está. Evidentemente, nem todos têm dessa fé. Nem todos. Nem todos acreditam na preciosidade do perdão de Deus. Nem todos acreditam na autoridade e no poder que Jesus tem para perdoar pecados, restaurar vidas. Infelizmente, ali mesmo, naquele mesmo momento, muitos demonstravam isso. O texto fala sobre isso. Marcos 2, versos 6 e 7 diz que, mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração. Por que fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? O fato aqui é o seguinte, irmãos. Infelizmente, a mensagem do perdão de Deus, infelizmente, não cabe no coração de todo mundo. Infelizmente. Falar sobre pecados, falar sobre perdão de Deus, falar sobre fé. E infelizmente, irmãos, muitos diante disso vão arrazoar e vão se escandalizar com isso no seu coração. Ah, que é isso? Quem é esse? Ah, onde que está isso? Quem é esse que está anunciando isso? Ah, até parece. Poder? Perdão? Muitos. Essa mensagem não cabe no coração de todo mundo. Infelizmente. Nem todos têm dessa fé. Nem todos acham esse ponto. Nem todos fazem essa abertura para estar na presença do Senhor. Nem todos. Mas isso não muda a realidade, né? Isso não muda a verdade. Isso não muda o fato de que em Jesus há autoridade para perdoar pecados. Isso não muda o fato de que o perdão de Deus é poderoso para transformar vidas. Isso não muda o fato de que achar lugar, se aproximar do Senhor é o que de melhor pode acontecer com o homem. Isso não muda o fato de que achar lugar, se aproximar do Senhor, pode fazer toda a diferença em nossas vidas. Toda a diferença em nossas vidas. Sabe o que nos falta muitas vezes, irmãos? Muitas e muitas vezes, achar lugar, ser próximo de Jesus, estar próximo de Jesus. Pensa, não precisa falar isso para ninguém, mas pensa isso, diante do Senhor, você está próximo do Senhor? A sua vida se encontra próxima do Senhor? Você achou o seu lugar na presença do Senhor? Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de presença do Senhor. Eu não estou falando dos objetivos da sua vida, se você tem ou se não tem, se você está vivendo, se você não está vivendo. Das necessidades que você tem, dos problemas que você tem, físicos, emocionais, espirituais, familiares. Não estou falando nada disso. Eu estou falando se você achou um lugar na presença de Jesus.
Estou falando de ouvir da boca do Senhor: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Bom, a continuação do texto, a gente vê coisas extraordinárias acontecendo. Marcos 2, verso 8 a 12 diz: E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. O que eu mais gosto desse texto, irmãos, não é somente o fato de que Jesus naquele momento ali provava, aos incrédulos, aqueles que arrazoavam no seu coração a respeito do Senhor, provava a sua autoridade, o seu poder para restaurar vidas e para perdoar pecados. Jesus prova ali, mesmo sendo questionado, no coração de muitos que estavam ali, Jesus prova a sua autoridade e o seu poder diante de todos. Embora ele fizesse isso, isso não é o que mais me atrai nesse texto. O que eu acho mais interessante aqui, o que eu mais gosto, é que o perdão de Deus, irmãos, é capaz de levantar vidas, é que o perdão de Deus é capaz de restaurar, de restituir, de reconciliar. O perdão de Deus é capaz de dar ao homem um recomeço. Literalmente, um recomeço. Recomeço. Os versos 10 a 12 diziam assim, Jesus falando ali para aqueles que arrazoavam no seu coração: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Repara que está tudo em volta de perdoar pecados, irmãos. Todo esse texto, todos os assuntos aqui são tratados em volta disso. Perdoar pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico. Por causa disso, ele disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou. E, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Onde está o levantar de Deus nessa palavra, irmãos? Onde está o levantar do Senhor nessa palavra? Jesus tinha diante de si um homem doente, paralítico, cheio de limitações, impossibilidades. Após ministrar ao seu coração perdão de pecados, após perdoar os seus pecados, Jesus disse a ele, aquele mesmo homem: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diz a palavra que ele se levantou. Ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vida de todos. Irmãos, o perdão de Deus levanta. A experiência com o perdão de Deus levanta. Porque o pecado nos derruba. O pecado nos derruba. O pecado nos paralisa. O pecado nos coloca numa cama de leito, num leito. Mas o perdão de Deus, a graça de Deus levanta. Eu te mando, Jesus disse àquele homem, levanta. E ele se levantou. Imediatamente, no mesmo instante, ele se levantou. Tomou o seu leito e retirou-se à vista de todos. Homens no perdão de Deus, na autoridade de Deus,
se levantam. Homens no poder do perdão de Deus, da graça de Deus, se levantam. Coisa mais maravilhosa é ver homens se levantando na graça de Deus. Coisa mais triste é ver homens, mesmo andando próximo de Deus, né, caídos, derrubados. Maravilhoso é ver quando Deus levanta. Quando o poder de Deus, a graça de Deus, a autoridade de Deus levanta. O homem levanta. O perdão de Deus levanta. Bom, tem mais. Onde está a restauração? Onde está a restituição, a reconciliação, o recomeço de Deus nessa palavra, irmãos? Onde está? Note o verso 11. Tem um detalhe aqui muito importante. Repare que Jesus diz ao paralítico assim: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pensa comigo, irmãos, o que significa esse vai para a tua casa numa situação como a deste homem? Numa experiência como a deste homem. Vai para a tua casa. Irmãos, numa situação como a desse homem, de doença, de paralisia, de sofrimento, né? Irmão, de pecado. O que significa? Vai para a tua casa. Olha, nós não sabemos ao certo qual era a história real, né? Os detalhes da vida desse homem, o passado da vida desse homem. Sequer nos evangelhos, a gente pode ver em todos os relatos do evangelho, né? Lucas também fala sobre isso, mas a gente não pode saber quase nada, não há muita informação sobre a vida desse homem. A gente não sequer sabe o nome desse homem. A gente sequer sabe a cidade onde mora esse homem, de onde vem esse homem. Nada, não há detalhes, a não ser aqueles amigos, né, que o carregam até a presença de Jesus. E às vezes a gente está tão caído, não é verdade? Às vezes a gente está tão caído, irmãos, o pecado derruba tão forte, que nem sozinho a gente chega lá. A gente precisa de um apoio mesmo. Se não tiver aí uns camaradas fortes de braço para levar o leito, graças a Deus pelos fortes de braço. Você já deu graças a Deus por alguém que te ajudou? Às vezes a gente é tão orgulhoso, né, tão prepotente, que acha que a gente fez tudo sozinho na vida. Né? E espiritualmente falando, mais ainda. Irmãos, não estaríamos aqui hoje, nem ouvindo isso, se muitos e muitos e muitos tivessem pagado o preço. Muitos deram sangue para a gente estar aqui. E a gente se esquece disso. Esse evangelho, essa palavra aqui, ou essa tradução, irmãos, quantos pagaram o preço para isso aqui sequer, olha só, cruzar o Atlântico? Né? Quantos? Quantos pagaram o preço? Estão pagando o preço para que a lâmpada, a luz do Evangelho mantenha-se acesa? Quantos? Mas, irmãos, onde está o recomeço? Onde está a restituição? Onde está a reconciliação aqui? Embora a gente não saiba muitas informações desse homem, né? O que a gente sabe já nos dá muita informação, já nos dá muitas coisas importantes. O que um homem perdoado e curado de paralisia ao voltar para casa pode encontrar? Irmãos, um homem assim pode encontrar na sua casa restauração. Restauração do quê? Por exemplo, da alegria, da sua posição como homem dentro de casa, do seu bom convívio dentro de casa. Imagina quanto problema, quanta dificuldade, quanta dor aquela paralisia daquele homem trouxe para aquele lar. Vocês, irmãos, que têm experiência com familiares doentes, sabem disso. O quanto isso muitas vezes derruba uma família. O quanto muitas vezes isso, né,
detona com os ânimos familiares. O que esse homem, ao voltar para casa, irmãos, perdoado e em pé, encontra naquela casa? Restauração. O que mais? Esse homem, irmãos, encontra restituição. Esse homem provavelmente naquela situação perde muitas coisas. Até mesmo a sua autoridade como homem num leito, muitas vezes isso se perde. Quantas coisas naquela situação aquele homem perdeu dentro da sua casa? Quando esse homem volta perdoado, irmãos, levantado, o que ele encontra? Restituição. O que mais que ele encontra, irmãos? Provavelmente reconciliação também dentro da sua casa, não só com Deus, mas dentro da sua casa também. Esse homem, irmãos, é um novo homem, diante da sua família pode viver uma nova união, uma nova experiência no vínculo familiar. O que leva esse homem a se tornar um paralítico? Provavelmente algum pecado. Por quê? A gente pode dizer isso. Por quê? Porque o que Jesus trata na vida desse homem é... Qual que é o cerne da questão aqui para Jesus, irmãos? Pecados. O que esse homem, ao voltar para casa, perdoado, restaurado na presença do Senhor, encontra no seu lar? Reconciliação. Esse homem tem pernas novamente para entrar dentro da sua casa e restaurar os vínculos familiares. Com certeza. O que mais, irmãos? Em resumo, eu diria que esse homem, ao voltar para casa, sabe o que ele encontra? Recomeço. Recomeço. Sua vida, a partir daquele momento específico, é uma nova vida. É uma nova oportunidade. É uma nova experiência. Sua saúde está restaurada, sua situação diante de Deus está sanada, ele é um homem perdoado, ele é um homem curado, ele é um homem, novo homem, diante da sua família. Recomeço. Recomeço. Ah, irmãos, a preciosidade, o valor, a importância do perdão de pecados. Qual é a importância do perdão de pecados? Qual é o valor do perdão de pecados? Perdão de pecados é lugar diante da presença do Senhor. Perdão de pecados é aproximação do Senhor. Perdão de pecados é levantar diante do Senhor. Perdão de pecados é restauração, é restituição, é reconciliação, é recomeço. Que o Senhor nos leve a uma experiência como essa, irmãos. Nós precisamos de perdão de pecados. Amém? Bom, para finalizar esse tempo, irmãos, eu gostaria de estarmos juntos, mais uma vez, na mesa do Senhor. Antes de tudo, eu quero ler um texto, só para finalizar. Texto logo a seguir, né? Marcos 2, 15 a 17, diz assim: achando-se Jesus à mesa. Onde Jesus está? À mesa. Na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos, pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Pensa comigo rapidamente sobre esse texto, irmão. Segundo aqui a palavra, achava-se Jesus à mesa, certo? Na casa de Levi, e estavam lá com ele quem? Juntamente com ele. Diz aí a palavra, os seus discípulos e muitos outros. Muitos outros quem? São descritos aqui como publicanos e pecadores.
grande número, diz aí a palavra, né? De publicanos e pecadores. Junto à mesa do Senhor, muitas vezes a gente vê esse cenário. Discípulos e pecadores. Jesus dizia naquela situação, exatamente naquela situação, ali sentado à mesa junto com seus discípulos e muitos pecadores, Jesus dizia: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que a gente pode falar, irmãos, sobre a mesa do Senhor? O que a gente pode dizer sobre um momento como esse, Jesus à mesa, junto com seus discípulos e os seus muitos seguidores chamados pecadores? A mesa do Senhor, irmãos, é um lugar onde o Senhor chama pecadores ao arrependimento. A mesa do Senhor é um lugar onde doentes que precisam de médico encontram com Jesus. A mesa do Senhor é o lugar onde pecadores encontram perdão. Estar junto à mesa do Senhor é ouvir da parte do Senhor um chamado. Um chamado. Que chamado é esse, irmãos? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Junto à mesa do Senhor, o Senhor chama pecadores. Junto à mesa do Senhor, somos chamados. 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 Chamados ao arrependimento. Chamados ao seu lugar, ao lugar da sua presença. Chamados à sua aproximação. Chamados a um levantar. Chamados a um curar, irmãos. Por que um curar, irmãos? Porque os sãos não precisam de médicos. Os doentes precisam de médicos. Nós precisamos de médico. Somos chamados pelo médico. Chamados pelo médico. E médico cura. O que o médico faz? Qual que é o papel do médico? Se você for no hospital hoje e se encontrar doente com o médico, qual que é o papel dele? Te levar a uma cura. Se você for para o hospital doente e o médico não te levar a cura, você perdeu o seu tempo. Foi, voltou, perdeu o seu tempo. Não é mesmo? Qual que é o papel do médico, irmãos? Cura. Bom, irmãos, vou pedir alguém para trazer para nós, para servir. O Armando já foi.
Todo mundo pegou? Bom, irmãos, em momentos semelhantes a esse, o apóstolo Paulo sempre, ao ministrar, ao colocar diante da mesa do Senhor, o apóstolo Paulo, anunciava da seguinte maneira: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em momentos como esse, devemos ver o corpo que é dado, irmãos, por nós, pelos nossos pecados. O corpo que nos chama, irmãos, ao arrependimento. O corpo que nos chama, irmãos, para sermos sanados, curados, perdoados. A palavra é: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto, irmãos, em memória de mim. E Paulo diz mais: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Esse aqui não é somente, irmãos, um cálice com suco. Essas vezes, todas as vezes que nós fazemos isso, devemos tratar isso como o quê? Como o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso, irmãos, todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, pela palavra do Senhor, pela ministração do Senhor sobre as nossas vidas, não somente nesse momento, mas todas as vezes que o Senhor tem ministrado na nossa vida. Com esse cálice, com esse pão, com este corpo, com este sangue. Obrigado pelo perdão de pecados, Senhor. Obrigado pela transformação que é experimentada da parte do Senhor, o perdão de pecados. Obrigado, Pai, pelo levantar, pela restauração, pela reconciliação, pela restituição, pelo recomeço que é, Senhor, experimentar o perdão de pecados. Senhor, em nome de Jesus, queremos sempre achar este lugar na Tua presença. Queremos sempre, Pai, estar aproximados de Ti, mas pedimos perdão pelos nossos pecados, que nos afastam de Ti muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes, ó Pai, temos diante de nós e o Senhor uma multidão, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a achar aquele ponto. Ajuda-nos, ó Pai, a descobrir aquele lugar, Senhor. Fazer aquela abertura para estar exatamente aonde o Senhor está, Pai. Pedimos isso nessa noite, Pai, para que isso seja uma realidade nas nossas vidas a partir dessa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela mesa do Senhor, pelo chamado do Senhor na mesa do Senhor. Obrigado por nos chamar, ó Pai, a esse arrependimento. Obrigado por estar aqui para nos curar, Senhor. Nós somos, sim, doentes que precisam da cura do Senhor. Precisamos e carecemos da graça do Senhor, da santificação do Senhor, da purificação do Senhor, da restauração do Senhor, do levantar do Senhor. Precisamos, ó Pai. Sempre, Senhor, nós precisamos que essa graça esteja sobre a nossa vida e permaneça sobre a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, Pai, quero lembrar diante de Ti, Senhor, a vida do Márcio, Senhor. Pai, colocar a sua vida, a sua esposa, Senhor, essa gestação, Senhor, pedir aquela situação que ele pediu, Pai, orações, ó Pai, sobre os atentados, ó Pai, lá na Malásia. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da sua vida lá. Senhor, nós pedimos e suplicamos pela sua vida, Senhor.
Te peço também agora, Pai, por o tempo de comunhão. Pai, sê conosco na comunhão. Abençoa a comunhão, Pai. Que haja um novo, Pai, espírito de renovação na nossa comunhão. Que haja espírito de união, que haja espírito de amor sobre nós, Pai. De perdão, de aliança, de cura, Senhor, nos nossos relacionamentos. Nós pedimos, ó Pai, por essa graça, Senhor, para o louvor do Teu nome, Senhor. Abençoa esse tempo, abençoa a vida de cada irmão aqui. Oro pela vida de cada um, Senhor. Sê com eles, aonde eles estiverem, Senhor. No que eles forem fazer da sua vida. Sê sempre, Pai, a luz nos seus caminhos. Sê sempre, Pai, ó Pai, a graça sobre a vida deles. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. E te agradecemos. Amém.